Quando eu comecei a ler, eu estava numa fase assim que eu queria me matar, porque eu não aguentava. Eu dizia, Deus, ou tu me cura, ou tu me leva, porque eu não aguento mais. Olá, pessoal do Receita do Anjo. Mais uma vez eu estou aqui com mais um testemunho de tratamento natural através da leitura, tratamento de depressão. E eu estou aqui com a Paula. Paula, você mora aqui, né, na região ao redor do Recanto Manaim, é uma vizinha, né, do Recanto. E há mais ou menos um ano atrás, então, você passou por uma experiência de tratamento, porque você estava dentro de um quadro de depressão, deitadinha numa rede, quando alguém chegou para você e lhe entregou uma leitura, um livro, e isso transformou a sua vida. Poderia contar, assim, se você consegue lembrar o passo a passo, de como essa leitura transformou você e ajudou você a transpor esse período difícil? Sim. Assim, no momento que eu estava mais difícil, que eu não me levantava da rede, aí chorando, aí o pessoal do Manaí foi lá, do Recanto foi lá. E do nada, assim, aí eu varei de lá e na hora que me entregaram o livro, parecia que era tipo uma bênção, alguma coisa assim, né? Tá faltando alguma coisa mais na minha vida. Aí, quando chegou, parece que foi uma luz, assim, na minha vida. Conversaram comigo, me entregaram o livro. E aquela conversa toda me mostraram como era, o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Me indicaram aqui, eu não conhecia aqui o Manaí no Recanto, não conhecia. E aquelas pessoas chegaram lá, tipo assim, eu me sentia assim meio acolhida, porque o momento que eu estava, e eu nem me levantava da rede, que o meu negócio era só chorar, e aquela ansiedade, aquele negócio só de estar dentro de casa, na hora que eu saía, eu disse, bora sair, e já começava aquele choro, parecia que tinha alguma coisa na minha cabeça, alguma coisa assim. Aí quando eu recebi o livro, foi um presente para mim, eu fui ler, eu fui ler logo a parte que falava do presente, do passado, do vício, né, do fumo, da bebida. Então, tudo aquilo mexia muito comigo, né, no momento que eu estava passando. O meu marido, ele bebe, e ele fuma também. E o meu medo que eu tinha, que me deu ansiedade, foi isso, que eu pensava, né? Assim, eu dizia assim, hoje ele vai sair e ele vai beber. Quando ele voltar, vai estar bravo, aquele negócio todo. Então, aquele negócio foi colocando na minha cabeça, e a ansiedade, ela foi chegando. Sim, foi te adoecendo aos poucos. Foi me adoecendo. Né? Porque assim, Paulo, o que a gente entende como profissional dentro de um comportamento como esse que você descreve? A nossa mente, ela foi feita, e eu descrevo assim, né, que nós temos um Criador, Ele nos criou. E Ele nos criou para a gente viver em afeto, em amor mútuo um para com os outros. Quando nós estamos dentro de um ambiente, um meio estressor, que é exatamente o que você está descrevendo, né, alguém que faz parte da família, que se afasta e volta embriagado, e dentro dessa embriaguez tem violência verbal, violência às vezes emocional e também às vezes até física, né? Então isso coloca as pessoas que moram nesse lar, pode ser crianças, idosos ou qualquer outra pessoa, dentro de um quadro de estresse e medo. Porque quando os nossos olhos contemplam ações de violência ao nosso redor, ainda que não me toque, ainda que não me bata, mas se fala de forma autoritária, se fala de forma agressiva, isso faz com que aqui no meu cérebro, as partes que estão ali envolvidas com a amígdala, né, e outras partes do cérebro, aciona o sininho do medo e começa a dizer medo, 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 medo. E se você fica nesse constante medo, toda a nossa estrutura vai enfraquecendo, porque o nível de estresse vai aumentando, e o nível de estresse aumentado vai gerar todo tipo de doença. Não só como o seu quadro, ansiedade, depressão, como depois, posteriormente, se a pessoa não sai desse quadro, gera outras doenças, até mesmo câncer e diversos outros.
Começa a compreender um pouco a sua realidade, como você estava? Você estava dentro de um quadro emocional comprometido por conta de um nível de estresse elevado, com medo de um comportamento de uma pessoa que vivia com você. As palavras, elas falam assim quase tudo, né? Então, eu pegava no meu nível da minha cabeça aqui, eu tava processando para dentro da minha cabeça. Então, aquele negócio estava me gerando medo. Sim, um medo que estava impedindo você de viver uma vida de forma normal. E adoeceu você ao ponto de colocar você acamada ou na rede, na né? rede. E aí, então, você encontrou esse livro que foi transformador, ou seja, transformou a sua dor. Transformou, como se dizer assim, a minha vida, né? Porque a partir dele, aí eu comecei a ler, eu frequentava muito a Manaí aqui, eu vinha demais aqui. Então, toda vez que eu vinha aqui no Manaí, que eu entrava, ali no portão, eu dizia sempre para Dona Alvina, a senhora que é a irmã da Dona Eva, quando eu saio da minha casa, que eu ponho no pé aqui, que eu entro para dentro do Manaí, me dá uma paz, que interessante. uma calma. Eu esqueci todos os meus problemas, tudo que eu estava pensando, como um alívio para mim, para minha cabeça. E como que você sempre foi tratada aqui? Com Muito carinho, bem, com carinho, respeito, com acolhimento, com afeto. Com muito amor, né? Assim, porque eu digo assim que faz parte da minha família, né? Eu digo que sempre faz parte da minha família. E aí você descansa, relaxa, se sente acolhida, amada, protegida. E é isso que a gente eu acho precisa. Que é assim, quando eu ficava aqui, que eu vinha, né? E assim, uma boa parte da minha vida, eles me acolheram aqui, que eu fui trabalhar com eles. Então eu me sentia assim bem, como se eu saí de casa, que eram os problemas, e vinha pra cá e eu me sentia assim muito amada, né? Como se fosse alguém da minha família, né? Sim. E aqui, porque me dava todo amor, né? Isso é muito bom. Como terapeuta, eu atendo hoje crianças com 7, 8, 9 anos que eles estão dentro de um quadro de ansiedade e depressão, com desejo de morrer, não querem mais viver, porque estão dentro de uma família autoritária. Às vezes não bate nos filhos, mas humilha, chantageia, né? Aquela mãe que diz para a criança, se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo. Ou então, faz isso e faz agora. Isso é uma forma de educar que coloca a criança dentro de um quadro de luta e fuga, de medo dos tutores que deveriam estar amando, acolhendo, protegendo, direcionando com afeto. Mas às vezes, quando chega lá na adolescência, essa mente já está tão cansada e tão arrasada que às vezes a gente pega adolescente que já tentou se matar 2, 3 vezes porque já não suporta mais esse quadro de luta e fuga na mente, né? E coloca de fato as pessoas doentes. Então esse era o seu quadro e a gente vê a diferença dos ambientes. Então o ambiente do Manaim, que tinha pessoas que falam manso, que acolhem com amor, com afeto, fazia você se sentir em paz. E lá no seu lar, dentro de um ambiente onde tinha agressão, vícios, colocava você em outra condição. Então consegue entender, pessoas, o quão é importante o meio em que nós vivemos, porque ele nos constrói ou nos destrói. Mas ainda assim, então, a Paula recebeu uma leitura transformadora. E de fato, né, os livros distribuídos dentro do Impacto da Esperança pela Igreja Adventista do Sétimo Dia são livros que falam de saúde, que falam das bases espirituais, que fazem ali, na maioria das vezes, as pessoas viver de forma social, mais afetiva, mais saudável, que muitas vezes faz um resgate espiritual da vida da pessoa e transforma vidas, como a vida da Paula. Conta mais sobre a leitura, Paula, como que ela foi transformando você? Foi na parte que eu li do passado e do presente, que, sim, eu tinha muito passado, tinha muito na minha cabeça, na minha memória, vivia muito um pouco do passado, então eu passei a viver um pouco do presente, o que está na minha volta, o que eu estou vivendo agora, não o que ia acontecer. Isso. No passado eu pensava, a mãe deixou o papai, eu tinha uns 10 anos, minha mãe sofreu, aquele negócio todo, eu guardava tudo dentro da... E trazia aquela dor, né? Aí se junta com o do passado e com mais do presente, aí fica só uma bola de neve na minha cabeça. Então tudo aquilo coisava para a ansiedade
na minha cabeça. Tudo eu processava aquele negócio na minha Eu cabeça. acho que inconscientemente falava, pai e mãe se separou, não foi tão bom pra mim, pros meus filhos, A minha vida não foi pros meus fácil. irmãos, não foi fácil por causa daquela separação, agora eu tô dentro de um relacionamento que eu também eu tô vendo que eu posso me separar, não vai ser fácil pros Não meus vai ser filhos. fácil. Eu tô vendo as coisas se repetirem, eu não tenho forças pra mudar. Isso é verdade, é verdade. Eu não tenho força pra mudar, é isso que eu penso. Eu digo, Sim. será que eu tô vivendo a mesma história que a mamãe viveu? Sim. Né? Tá se repetindo comigo, Tá se e repetindo agora? comigo, Tudo de novo. Tudo de novo. E aí eu, assim, e aí, da parte que eu vi esse negócio aí, eu fui vendo que não era bem assim, né? E do vício também, que a pessoa, da mudança, a pessoa pode deixar aquele vício, aquele fumo, aquele negócio todo. E aquilo lá foi me transformando. E eu tava numa fase assim, quando eu comecei a ler, eu tava numa fase assim que eu queria me matar. Porque eu não aguentava. Eu dizia, Deus, ou tu me cura, ou tu me leva, porque eu não aguento mais. A dor era muito grande, né? E geralmente é isso, a dor emocional, ela se torna tão maior, que ela vai abafar toda a luz, né? E a gente vai ver um mundo só em trevas. E isso vai fazer com que a pessoa de fato deseje tirar a própria vida porque não suporta mais o mundo. O último paciente que eu atendi dentro desse quadro, ele já havia tentado 3 vezes suicídio aos 17 anos. E isso tudo por quê? Falta de conexão afetiva com o próprio pai e com a mãe, que colocou ele dentro desse quadro de luta e fuga, que fez com que ele estivesse num mundo cinzas sem cores. Mas, graças a Deus, né, ele está livre, e a última vez que nós passamos por uma sessão terapêutica tem mais ou menos uns 5 dias atrás, e ele agora ama o pai. Ele entendeu que o pai não recebeu amor na infância, mas ele pode dar amor, porque ele foi alinhado ao manual da vida, que é a Bíblia. Ele entendeu que tem um pai celestial que o ama, e que esse pai celestial dá amor a ele, que através desse amor ele pode dar amor a qualquer pessoa. E ele então começou a amar o pai. E aí na semana passada, era aniversário dele, mas ele levou o pai na loja, comprou roupas e calçados, e levou o pai na sorveteria, ou seja, cuidando e amando esse pai que nunca tinha recebido amor, para que esse pai aprenda a amar também. Então, veja como nós podemos ressignificar as nossas dores, seja com uma leitura, seja com a terapia. É muito bom, porque querendo ou não, uma leitura é uma terapia, porque ela tem muito a nos ensinar. E o conhecimento é que nos dá bases para melhorar. Sem conhecimento, nós não conseguimos ter bases para melhorar. E eu digo assim que a ansiedade é um momento de a família estar junto, a família ficar mais unida, não tratar a ansiedade como uma doença. Tratar assim, a pessoa precisa de amor, precisa lá para estar dizendo, tu vai melhorar, tu vai sair dessa. Um incentivo, Confia né? em Deus, vamos fazer uma oração. Não, porque às vezes as pessoas julgam muito, mas só aquela pessoa que está sentindo sabe o que está sentindo. Porque do nada tu chora, uma pessoa boa, do nada não vai chorar, né? Aí, ela tá ficando doida, isso é a loucura dela. Digo, não, eu passei por isso recentemente, isso aí é coisa dela, ela tá ficando doida. Ela não... É o diabo que tá entrando nela. Eu digo, não é bem assim. De fato. De fato. O que acontece? Todo aquele processo de luta e fuga faz com que a mente vai se desestabilizando e as químicas neurais, cerebrais também vão se desestabilizando. E isso faz com que nós entramos dentro de um quadro de adoecimento. Então, o que as pessoas, na maioria, não entendem é que você de fato está doente. Porém, como a pessoa não vê uma febre, né? Não pode somar ali o tamanho do seu problema, vai julgar que é uma frescura, vai julgar que a pessoa está fazendo manha, está fazendo dengo, está com preguiça, e isso é violento. Sociedade, você que me escuta, isso é violento, isso é tornar a vida de uma pessoa que está doente intragável e ainda muito pior, né? Que de fato o que ela está falando fazer um incentivo de que você vai melhorar, você vai sair dessa, é reconhecer que o outro de fato não está bem, mas permaneça confiante porque isso vai passar. De fato, nós precisamos ter esse entendimento, porque é cruel saber que isso acontece nos lares. Porque uma química desestabilizada desestabiliza e adoece sim. E nós podemos passar por isso várias vezes na nossa vida, porque o que é uma ansiedade? É de fato isso, é um processo
químico no cérebro desestabilizado, faltas de químicas como dopaminas, serotonina, endorfinas, ocitocinas, que são hormônios equilibradores do humor e do bem-estar. Se estas estão em disfunção ou estão em falta no nosso organismo, óbvio, vamos adoecer. Então, o que acontece no quadro dela? Ela estava dentro de um quadro de medo constante, então desestabilizou essas químicas. E muitas vezes a gente cai por conta da má alimentação, que é a matéria-prima que tem que entrar no corpo para que o intestino processe e faça a conversão desses hormônios. Muitas vezes a gente não consegue comer o alimento ideal, né, para ter essas bases hormonais sempre estáveis e saudáveis. E é isso que eu ajudo as pessoas a entender. Por isso, a gente vê aquela pessoa que vai lá na guerra, perde uma perna, vem para casa e não passa por uma depressão. Mas alguém que está dentro de uma casa, mobiliada, confortável e protegido, está num quadro de depressão. E tem a ver com as químicas internas instáveis ou em falta. Não é frescura, gente. Isso é de fato real e a gente precisa cuidar disso. E como a gente entende, os gatilhos disparam essas doenças. O gatilho dispara a ansiedade. Você teve os gatilhos da sua infância, lá na sua infância, disparados e ele ainda estava na sua mente, ecoando. A sua realidade era outro gatilho do momento, né? Do meio em que estava ali disparando isso. E a gente, de fato, entende, mas o conhecimento também se ressignifica e liberta, porque à medida que você entendeu que você estava preso nos pensamentos do passado, que você precisa se libertar, porque a sua vida é outra, e mais, eu tenho certeza que você entendeu mais sobre isso para você, de fato, sair do quadro. Verdade, eu entendi. Assim, até hoje eu tô mais tranquila. Hoje, assim, eu tenho ainda um sinalzinho de ansiedade, mas aí eu pego assim, eu respiro, eu digo, Senhor, me livra disso. Aí eu digo, quando eu saí de casa, hoje eu digo, é só eu sair, vestir uma roupa, aí já começa aquele negócio assim, da ansiedade, eu digo, Senhor, me cura, e eu vou sair. Não vou manter presa aqui dentro dessa casa, e eu vou sair, por meu próprio bem eu vou sair. Então, de um tempo pra cá, eu comecei a ser mais forte no caso. E não levar, assim, mais muitas coisas pessoais pra dentro da minha mente, né? Deixar, assim, meio extravasar aquele negócio pra não vir pra minha mente. Então, de hoje em dia, esses tempos agora, essa semana agora, eu já saí, já não me deu aquela crise que era só sair, começar um choro, eu dizia que eu não queria sair, eu não quero ir, e aí começar a chorar, e o meu esposo, já vai dar aquela ansiedade, já vai ficar com aquele negócio, aí a menina também, porque assim, tipo assim, eu tenho uma filha que ela tem 16 anos agora, eu sinto que eu tô passando pra ela a minha ansiedade. Sim, isso de fato acontece, né, porque nós podemos contagiar ao nosso redor com a nossa atmosfera e além disso, esses processos de medo também estão nela, porque o que você sentia de ouvir agressividade, eles todos também sentiam, porque todos os que ficam no ambiente também sentem e recebem o mesmo estímulo, né, de agressividade, e isso vai ecoar na biologia, vai ficar impresso nos genes, e para resolver tem que ressignificar. Então a leitura ajudou você a ressignificar, mas de fato, o que a gente pode entender hoje pela ciência, o que é ansiedade? Como eu já expliquei, é um processo químico desestabilizado, geralmente pelas emoções, medo. A respiração é um meio pelo qual você ajuda a controlar a sua emoção, seu quadro de humor e de emoção, tanto do medo quanto da raiva. Contar até 10, respirar ajuda bastante, mas precisa cuidar de usar os remédios de Deus. Então, alimentação saudável, a atividade física, tomar sol, que ajuda muito. Então, a atividade física ajuda na produção da endorfina, da serotonina. Você comeu matéria-prima na alimentação saudável, você faz atividade física para fazer a elaboração desses hormônios cerebrais. Você dorme cedo para poder ajudar na desintoxicação cerebral e fortalecimento. E também desintoxicação física e fortalecimento. Você procura ter uma vida afetiva com as pessoas para liberar ocitocinas e fazer com que você fique mais fortalecida. Com intimidade, comunhão com Deus através da oração, da prática da leitura da Bíblia, tudo isso nos é apresentado como remédios para você reverter os quadros ou evitá-los, né? Esses são os meios terápicos que a gente tem. E de fato, queridos, a ansiedade faz parte da nossa vida. Por toda a nossa vida nós vamos sim estar enfrentando ansiedade. Quem não tem ansiedade no mundo? Apenas psicopatas. Por quê? Eles confiam em si mesmos, com uma mente tão doentia que eles não dão espaço para serem ansiosos, para terem doenças.
Mas o ser humano normal tem ansiedade, porque a gente não confia em si. Principalmente os filhos de Deus, nós confiamos no Senhor. E isso faz com que muitas vezes eu olhe para mim e sinta a minha incapacidade, né? Como você, no seu lar. Querendo ou não, você estava sentindo a sua incapacidade. Como que eu sou incapaz de mudar a minha própria vida? Porque eu vim de um ambiente onde eu sofri muito na infância e estou aqui, de certa forma, passando por o mesmo contexto da minha família, e os meus filhos estão dentro de ser passíveis de viver o mesmo que eu vivi, ainda que eu entenda que não é bom, ainda que eu queira mudar, eu sou incapaz de mudar. Mas só que a gente não é incapaz de mudar, a gente pode mudar isso sim, através do conhecimento. Então é estudar, entender o corpo, entender o funcionamento do corpo, compreender o que de fato importa para que eu seja saudável, fazer terapia, porque na terapia você vai receber isso de forma mais direcionada, né? E a gente pode, então, poder desfrutar de uma vida mais tranquila, equilibrada. Né? E como está o caso do vício na sua casa? Ainda existe ou não? Existe, mas mais fraco. Tá Com mais fraqueza o vício. Mas a leitura do livro fez ressignificar o seu passado, o seu presente, fazer você olhar para isso com leveza, sem aquele peso, isso, e dessa forma você consegue viver a vida de forma mais normal, tranquila. Com mais leveza, com mais tranquilidade, assim, porque tudo eu colocava na minha mente, aqui na minha cabeça, e de um tempo pra cá eu passei a não me importar mais muito, deixar mais... Isso. Eu me incomodava, aí ele vai chegar, e aquele negócio beba, aquele negócio, que hora vem, que hora que ele vai chegar, e aí aquele negócio tudo ia me preocupando, onde é que tá, e, meu Deus, aí eu passei já não me preocupar mais. Podemos dizer que você está com uma presença maior do Espírito Santo na sua vida, depois dessa leitura, de modo que ele ajuda você a olhar para o seu esposo com mais amor, com mais compaixão, com mais afeto, e não mais ficar recebendo os estímulos ameaçadores dele como você recebia antes. Isso, Mas, depois que comecei a ler o livro, eu tô mais tranquila, mais... Começou a entender um pouco sobre o agir de Deus na nossa vida, na vida dele, o conflito a qual cada um de nós estamos inseridos, porque querendo ou não, cada pessoa que está envolvida num vício, ele está aprisionado pelos laços, pelas correntes do inimigo, né? E ele precisa do Espírito Santo do Senhor para libertá-lo, a grande maioria. Então, assim, quando a gente vê pessoas que se livrou dos vícios, que se livrou do assassinato, que se livrou do homicídio, que se livrou do estupro, não do estupro, né, de ser um estuprador, de ser uma pessoa maléfica, e se converteu e se lança aos caminhos e aos pés de Cristo e permanece na sociedade como uma pessoa segura, é que ele tem esse encontro especial com Deus, que ele entende que é o Espírito Santo do Senhor que dá força, que dá poder para poder ajudar a cada um de nós vencermos as nossas fraquezas, as tentações e andar com Deus nos caminhos de Deus. Então, querendo ou não, é isso que o seu esposo precisa, né? Eu sempre gosto muito de usar Efésios 6, do verso 10 ao 12, onde o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra pessoas. Então, a sua luta, Paula, não é contra o seu esposo, mas é contra o vício que ele tem, contra o inimigo das almas que tenta as pessoas a viverem dessa forma. Para quê? Destruir a instituição primária que Deus estabeleceu, que é a mais importante na face dessa terra, família. E é exatamente por isso que eu, como terapeuta, hoje tenho um projeto que leva prevenção e proteção à infância, à adolescência e à família. Porque a família hoje, ela é, não só a família, a criança e a adolescência, é hoje, de certa forma, extremamente abalada pelos poderes que destroem. Né? Então a gente vê as famílias muito abaladas. E eu fico feliz, Paula, por esse testemunho, né? De que, de fato, os livros do Impacto Esperança, feito pela Igreja Adventista, e eu trago esse testemunho aqui por quê? Porque eu levo comigo, quem foi abordado em suas casas, convidado por mim para vir esse canal, sabe que eu levo uma mochila de livros nas minhas costas, visitando as famílias de casa em casa, levando os cuidados de saúde a essas famílias e também ensinando essas pessoas a estudarem, a se conhecerem, a fazerem a boa leitura, sair um pouco de ficar apenas nas redes sociais, curtindo coisas que fazem as pessoas apenas ter frivolidades, sorrisos soltos, sem significativos importantes para a vida. Precisamos, de fato, entender a nós mesmos, a nossa mente, o funcionamento do outro, as emoções do outro, a motivação do outro, e dessa forma, então, a gente vai viver melhor. Eu agradeço muito por esse testemunho seu. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, e eu agradeço muito aqui no Manaí, porque foi a partir daqui que eu me conheci mais, a pessoa que eu sou hoje,
Eu agradeço muito. E conhecer também os 8 remédios De Deus. de Né? Deus Isso fez a transformação na sua vida. na minha vida. Maravilha. E é que se quem quiser conhecer eu aqui em Armanaí, aqui o Matão do Piaçacá 1, que seja bem-vindo, né? Isso, o Manaí está aqui para recebê-lo, né? Os diretores estão aqui, a doutora Eva, a irmã Eva e o doutor Afonso, né? E também, de certa forma, tem feito parte dessa família e agora aqui com vocês. E mais uma vez, Para mim foi muito gratificante, muito obrigada. eu que agradeço também por você compartilhar. E a você que está chegando aqui agora no canal, se inscreva no canal. Nosso objetivo aqui é levar a você conhecimento, para que você aí, dentro da sua realidade, que é única, coloque em prática aquilo que você vai aprender, for aprendendo, para que você viva melhor, tenha vida em abundância e até mesmo a eterna, que essa é a vontade de Cristo para a sua vida e também é aqui a vontade dos diretores deste canal e do Recanto Manaí. E até a próxima. Meu muito obrigada. Meu muito obrigada, Paula. Obrigada.